Olá pessoas, eu sou Paula Ferreira e hoje é o segundo episódio da segunda temporada de Vida de Show. Para quem já assistiu Pose e também assistiu La Veneno, percebe uma coisa em comum nas duas séries. Primeiro que as duas se passam entre os anos 80 e 90, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que ambas falam de famílias LGBTQIA+. O que seriam? Pessoas que foram expulsas de casa ou saíram de casa até mesmo para poder assumir sua sexualidade e viver livremente, foram para grandes capitais ou grandes cidades e lá acabou desenvolvendo ali com um grupo de amigos uma família. E no Brasil não era diferente, gente. No Brasil era bem parecido e eu vivenciei isso aqui. Inclusive eu comento sobre isso na primeira temporada, depois maratona toda ela, que existiam famílias em Campinas. E eu pertenci a uma dessas famílias, Família Meirelles. Como toda boa casa, nós tínhamos uma matriarca, gente, que era a Eloá Meirelles. Nome esse sugerido por Marcos Macarelli, um grande amigo que não está mais entre nós, mas que fez parte aí do crescimento de Eloá como personagem de transformismo e de drag queen da época. A Eloá foi base e alicerce também para muitas outras. Eu fiz parte da primeira leva de filhinhas de Eloá, mas vieram muitas e muitas outras que fosse um paetê, uma maquiagem, uma agulha e linha, uma peruca. A Eloá estava por trás do nascimento de muitas, mas muitas pessoas que talvez vocês conheçam aí na mídia, no dia a dia, enfim. Sem mais delongas, vamos conhecer essa personagem incrível, icônica, que fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. Não esqueçam que no final eu sempre conto uma historinha pessoal entre eu e a convidada. Então com vocês agora, Eloá Meirelles. Então, eu comecei com essa brincadeira, né? Porque na época foi uma brincadeira. Eu era casada. No meu primeiro ano de casamento, a gente fez uma brincadeira em casa, na festinha de primeiro ano, e me montei. E nessa mesma época, na boate Double Face, estava acontecendo um concurso. Aí, por brincadeiras, meus amigos me incentivaram a participar. Eu participei desse concurso, fiquei em 4º lugar, mas era tudo brincadeira. Só que aí a coisa foi aumentando, isso chama aqui, chama ali, paga um cachê aqui, paga um cachê ali, e as coisas foram virando profissão. E aí tô eu aqui já há 32 anos. Então, porque hoje em dia a gente tem essa facilidade toda da internet, né? Você quer aprender a se maquiar, vai na internet que tem tudo, tem tutorial para tudo, né? Na época não, na época era bem difícil. Na época quem trabalhava muito e fazia sucesso era mais as meninas trans. E porque na época do transformismo, na época das vedetes. E então eu era dito como um homem de peruca, né? Então eu não tinha muita referência, então a minha dificuldade foi ter que aprender na marra, né? Na garra, dia a dia, aprendendo. Então quando eu comecei realmente era tudo muito ruim. Acho que melhorei um pouquinho em maquiagem, cabelo e tal, mas no início era bem difícil por isso, porque não tinha essa referência que a gente tem hoje da internet, né? Então a primeira dificuldade foi isso, você se colocar no palco sem saber se maquiar, sem saber se vestir direito, mas com o tempo a gente aprendeu um pouquinho. Teve muitas coisas legais no início também, a gente passa a frequentar um palco, frequentar um camarim, receber o calor das pessoas, o carinho das pessoas, né? Porque, como eu disse, a maioria das que trabalhavam comigo na época eram meninas trans. Então eu tinha esse diferencial, né, de quando começou a coisa da drag queen, menino que se veste de mulher e coloca uma peruca, uma coisa mais colorida, mais exagerada. Então eu acabei angariando fãs e pessoas que gostavam do meu trabalho. Então foi muito gostoso, assim. No início, a valorização do show, as pessoas gostavam muito mais, né, porque era uma novidade, né. Era uma novidade, então a gente recebia muito carinho das pessoas. E isso era muito gostoso, muito gostoso. Ser artista, eu me descobri artista no palco, né? A coisa que começou como brincadeira foi se profissionalizando e eu me senti, comecei a acreditar que era um artista mesmo, porque as pessoas, pelos aplausos, pelo carinho das pessoas. Então, aí eu tenho primeiro uma historinha para te contar. Eu comecei a fazer show, um ano depois, mais ou menos, surgiu a oportunidade de ser apresentadora.
Porque o meu forte é a apresentação, né? Eu sou apresentadora da parada aqui de Campinas, e o meu forte é ser apresentadora, é pegar o microfone e fazer as pessoas rirem, passar informação, isso é o meu forte, né? E um ano depois de ter começado a fazer show aqui em Campinas, um dia eu estava na boate, que eu ia fazer show naquele dia, e faltou a apresentadora. Aí o dono chegou para mim, você não quer tentar apresentar? Aí eu falei, quero, né? E peguei o microfone e fui pro palco. Apresentei, achei que eu tava arrasando, tal. Quando terminou o show, o dono da boate chegou para mim e falou, olha, o seu show é legal, mas nunca mais pegue o microfone para apresentar, nunca mais. E eu fiquei muito chateado, mas através disso foi o que me empurrou, e na minha cabeça era assim, tá me desafiando? Então, pois eu vou fazer, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero me dedicar e ser no futuro um bom artista nessa parte. E foi através desse empurrão que ele me deu, mesmo sem querer, me criticando de uma forma tão chata, né? Foi através desse empurrão que eu me dediquei e cheguei a ganhar prêmios de apresentadora. Na Espanha, eu morei 5 anos na Espanha, né? Eu fui a única pessoa de fora do país a ter um dia só meu como apresentadora. Então eu acho que eu consegui, através disso que ele fez comigo, dessa crítica, eu consegui quebrar barreiras e ser uma apresentadora, né? Mas sempre aconteceu também um preconceito com a gente do interior. Por quê? Porque a gente via através, por exemplo, dos cachês. Você, aqui no caso eu sou de Campinas, né? Você de Campinas ganha um tanto e faz aquele show, que é um show legal. Se você é de São Paulo e faz o mesmo show daquele nível, ou até mesmo inferior, você ganha um cachê, isso na época, né? Tô falando de 20, 30 anos atrás. Você ganhava um cachê maior só por ter o 011 no seu currículo, digamos assim, né? E isso sempre aconteceu. Eu acho que até hoje talvez seja isso, assim, né? Seja assim. Sempre aconteceu esse preconceito. Eu não sei te explicar se é um preconceito do pessoal de São Paulo, mas talvez não, seja no geral, né? A gente costuma dar muito valor ao que é de fora, tanto que hoje em dia está acontecendo isso com o pessoal de fora do país, né? Tem muita gente que acha que a drag queen nasceu com a RuPaul, e não é verdade. E hoje em dia também as drags da RuPaul, as drags americanas e europeias, são super valorizadas porque são de fora. Nem sempre os shows são tão bons quanto os shows nossos aqui, mas são super valorizadas simplesmente porque são de fora. E na época também acontecia isso. Se você é de São Paulo, você ganhava um cachê maior. Como eu disse, mesmo o show não sendo tão bom, mas ganhava um cachê maior. Você viajava o Brasil inteiro por ser de São Paulo. Por quê? Porque as pessoas de todo o interior, do Brasil todo, procuravam em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, os artistas, as drags. E não procuravam, por exemplo, em Campinas, que teve uma época que Campinas era uma referência de show. A gente arrasava nos shows montados, nas performances, a gente arrasava mesmo. Só que daqui era muito mais difícil de viajar para o Brasil, como em São Paulo. Então, o fato de você ser de São Paulo já colocava você num patamar maior só pelo 011. Então, infelizmente, esse preconceito sempre existiu. Eu acho assim, tudo começa daquele preconceito. O preconceito que não tem uma pessoa, que a pessoa é preconceituosa. Não, é no geral. Tanto as pessoas que organizam, quanto as drags da época, se esqueceram da gente do interior. Porque se você for pensar, a parada de São Paulo é feita 50%, 60% de pessoas que vão da cidade do interior, do Brasil todo, para lá. E isso incluindo as drags. Eu, Paula, não sei se você lembra do programa Amor e Sexo, quando falaram de paradas antigas, alguma coisa assim, a minha foto, se alguém quiser procurar no YouTube, aí na internet, pode procurar. Aparece no telão atrás da Fernanda Lima, no Amor e Sexo da Globo, aparece uma drag toda de bolinha, com uma peruquinha branca, era eu. E aí? Ninguém falou nada, nunca ninguém falou nada comigo sobre isso. Toda vez que falam alguma coisa, que algum programa vai falar alguma coisa da primeira parada de São Paulo, aparece lá uma drag de bolinha, com uma roupa de bolinha e peruca branca, que no caso era eu. Nunca ninguém falou nada. Houve um esquecimento também.
Então, realmente, é contraditório. O pessoal de São Paulo reclama bastante que foram esquecidas, que não pode se esquecer a história, mas elas também têm que lembrar que a parada é feita por um coletivo. E falando de drag, é um coletivo de drags de São Paulo, sim, mas também do interior. Eu não digo só de Campinas, não, digo interior do Brasil inteiro. Eu me lembro que saía ônibus de Sorocaba, de Piracicaba, e muita drag ia para lá. Tanto que as fotos que você vê da primeira parada, a maioria das drags que você vê nas fotos são drags do interior. E assim, claro, não tirando méritos de ninguém, né? Afinal de contas, elas estão em São Paulo e, como a gente disse no início da entrevista, São Paulo dá a visibilidade maior por ser São Paulo, né? Mas, por outro lado, é injusto a gente chegar a pensar, ou alguém chegar a pensar, que a parada foi feita de drags de São Paulo. Foram feitos de drags de São Paulo, sim, mas também drags do interior do Brasil, que tem muita gente boa, muita gente militante mesmo, muita gente legal, que também ajudou a construir essa história toda desde lá da primeira parada. O difícil é, em 32 anos de carreira, lembrar de uma história assim, né? Porque tiveram muitas histórias. Eu já caí do palco, uma vez eu entrando no palco da The Club, a The Club que foi a maior boate, na época GLS, né? Mas a maior boate de shows da América Latina, né? Que durou lá 7 anos. E uma vez eu estava entrando no palco, linda, maravilhosa, com uma cabeça, era carnaval. Uma roupa toda de franja, uma cabeça toda de plumas e fazão e tal. E a câmera, né, que eles filmavam tudo, estava focada em mim. Eu entrei no palco, só que alguém teve a ideia infeliz de colocar uma máquina de fumaça no palco, bem na entrada das drags. Pois eu entrei, maravilhosa. Isso imagine você vendo na câmera. Eu entrei maravilhosa, de repente eu sumi, daí a câmera volta assim, cadê Eloá? Eu estava indo no chão, sem a cabeça, só no coco, a cabeça assim do lado, mas é claro, como uma boa drag, a gente não pode deixar a peteca cair, né? Levantei, peguei a cabeça, né, de plumas e fazões, coloquei na cabeça, sambei, a boate foi abaixo e tudo terminou em festa. Mas para quem está começando é isso, você tem que insistir, você tem que gostar muito do que faz, você tem que começar pensando em se divertir, não ganhar dinheiro. O dinheiro vem com o tempo, mas primeiramente pensar em se divertir. União, porque a união hoje em dia está tão banalizada, né? Quando se fala união, unir o quê? Unir as letrinhas. Por isso que a gente tem aí LGBTQIA+, um monte de letrinhas. Para quê? Para separar uma da outra? Não. A gente tem que pensar em todas como uma equipe, como uma coisa só. Porque todos nós, algumas mais, outras menos, sofremos algum tipo de homofobia ou transfobia. Nós sofremos nas ruas, né? E enquanto a gente não se unir e dar as mãos de verdade, não só dar as mãos e escrever no Instagram, juntos, de mãos dadas e tal. Não, no dia a dia tem que ser isso. Enquanto a gente não tiver essa união, a gente não vai chegar muito longe, porque se nós somos desunidos dentro da nossa própria classe, quem está de fora vai ver para quê então? O que vale a pena, né? Então a minha mensagem é essa para quem está começando. Seja drag queen, legal, mas seja artista, tenha uma mensagem para passar, divirta-se, pense no coletivo, pense em todas as outras letrinhas, entendeu? Tente ser unido umas com as outras, independente se a outra é trans, se a outra é lésbica, o que seja. Tente fazer essa união, porque só assim que a gente vai poder fazer a diferença. Paula, muito obrigado pelo convite. Quero te dar um beijo especial, né? Você que já foi minha filhinha drag, hoje é essa trans maravilhosa. Muito obrigado pelo convite. Quero deixar aí minha mensagem nesse mês da diversidade, né? Que a gente está aqui. A minha mensagem maior é isso, de união. Vamos nos unir, porque só unidos que a gente pode ser mais forte. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Eloá Meirelles, me sigam nas redes. E é isso, gente. Um beijo no coração, muita paz para todos,
muita saúde, vacina sim. E é isso, estamos aí porque somos guerreiros sempre. Beijo, obrigado. E aí, gostaram de ver um pouco mais da história de Eloá Meirelles? Falei pra vocês, amor, ela é ícone. A Eloá Meirelles faz parte de um movimento coletivo de descobertas e conquistas LGBTQIA+. Sempre que eu vejo falar sobre a primeira parada do Brasil, a foto que é mostrada somos nós. Eu, Eloá Meirelles, Gabi Mensel e tantas outras meninas do interior que fizeram parte desse movimento coletivo. Então a ideia aqui não é deslegitimar quem está na capital, mas é não deixar apagar quem está no interior e fortalece o movimento não só da capital, mas do Brasil e do mundo. Eu conheci a Eloá Meirelles em 1992, foi quando eu vim para Campinas passear na casa de Sidney Bueno, que morava na casa de Eloá Meirelles. Eu lembro que eu fui para ficar uma semana e depois eu me encantei com a cidade, eu queria morar na cidade, eu ia procurar um pensionato, mas a Eloá Meirelles se encantou comigo e perguntou se eu não queria morar lá. Então morava a Eloá, o companheiro dela, Sidney e um amigo que dividiam um quarto, e eu entrei para dividir esse quarto junto. Nós morávamos em 5 pessoas. Esse quadro posteriormente ia aumentar, viu, gente? Muitas outras filhas vieram morar nesse apartamento. Eu era conhecida como a filhinha revoltada de Eloá Meirelles, porque eu era do contra, eu não gostava de seguir as regras. Porque na época, gente, eu tinha 20 anos de idade, eu e minha mãe sempre nos demos muito bem, então eu não queria ali ter uma segunda mãe, eu não queria ter novas regras de mãe, eu ficava com isso na cabeça. Hoje, mais madura, eu entendo que um pouco é porque eu já não me identificava como os meninos da casa, eu já me entendia como uma pessoa trans, quer dizer, eu não sabia ainda, mas eu já sabia que algo em mim era diferente. Então, seguir as regras masculinas da casa, isso me aborrecia um pouco. As coisas também eram novas para Eloá e para todas as outras pessoas. E a gente foi identificar isso hoje em dia, todo mundo mais maduro, né? A gente identificou esses pequenos percalços da época. Mas foi muito fortalecedor. Eu venho de uma família que tem um estilo de vida muito parecido com o estilo de vida que eu vim viver na casa da Eloá. Era muito família mesmo. A gente almoçava, a gente jantava nos horários, a gente se ajudava em casa em momentos de faxina. Não era uma coisa jogada, não, era realmente era um acolhimento familiar. Eu lembro que um dia eu estava indo trabalhar, eu trabalhava numa farmácia e eu saí de casa, eu tinha feito show na noite anterior. A Eloá foi até o elevador comigo e falou assim, quando esperava o elevador, ela falou assim pra mim: você precisa melhorar na dublagem, tava horrível ontem. Aí eu pensei assim, oi? Eu só pensei, não respondi, que a gente não responde mãe, né? Eu falei, oi? É o quê, querida? Minha dublagem tava ruim, eu pensando. Mas eu fui entender, depois conhecendo melhor a Eloá, que ela fazia isso justamente para que nós melhorássemos. Ela sempre dizia, gente, vocês são Meirelles, vocês são da família Meirelles. Vocês precisam estar bem e compatível ao nome. Houve até uma reunião onde ela convidou todas as meninas, cada uma tinha seu sobrenome, né? Não era Meirelles. E aí ela perguntou se a gente não queria substituir esse sobrenome por Meirelles. Eu, como tinha vindo desde 1991 como Paula Queen, eu falei, eu não quero mudar, eu quero manter Paula Queen. E fui uma das poucas que não quis mudar. A grande maioria mudou. E aí fiquei de ruim de novo. Tem um caso que é até engraçadinho de contar. É uma brincadeira, tá, gente? Numa das nossas discussões, eu falei assim, Eloá, você é muito chata. Você vai ficar sozinha no final. E eu lembro... Anos se passaram, as duas velhas já, capenga já, segurando bengalinha. Aí ela falou assim, você precisa tirar aquela maldição que você me jogou. A Eloá sempre brinca com as coisas mais difíceis da vida, ela sempre leva no bom humor e é isso que nos aproxima tanto. Muita gente passou pela vida dela, muita gente foi, voltou, ficou, eu faço parte das pessoas que estão aqui pertinho. Eu sei que se eu ligar pra ela agora, porque são 3 e pouco da manhã, se eu ligar pra ela agora e falar, Eloá, tô precisando de colo, tenho certeza absoluta que ela abre a porta da casa dela pra mim. Sempre foi assim, sempre vai ser. Embaixo desse vídeo vai estar o Instagram dessa pessoa maravilhosa, sigam ela, deem um aconchego na vida dela, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo. Se você perdeu o primeiro episódio, corre assistir. Se você perdeu a primeira temporada, por favor, maratona, porque semana que vem tem mais. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Um beijo e tchau!